Volumes por camadas cilíndricas, chamadas camadas cilíndricas, também conhecidas por cascas cilíndricas, consiste num método para o cálculo de volumes de sólido de revolução. Vamos começar por a nossa hipótese, que eu tenho uma função contínua e não negativa no intervalo fechado AB. Então, sempre a mesma hipótese. Agora eu vou mudar o eixo de revolução. Inicialmente, pelo método fatiamento, começamos com a função contínua e não negativa no intervalo fechado AB e usávamos o eixo x como eixo de revolução. Agora vamos usar o eixo y originalmente, então ali está a figura, o gráfico da função f de x, uma função contínua no intervalo fechado AB, a região abaixo do gráfico, abaixo da curva, né, que é o gráfico da função, e dentro do intervalo AB, delimitado, portanto, pelas retas x igual a e x igual a b, determina aquela região R, e vamos fazer então a rotação dessa região R em torno do eixo Y, que é o eixo de revolução, obtendo então aquele sólido, e o nosso objetivo então é calcular o volume desse sólido S. O método das cascas cilíndricas vai considerar uma divisão, uma partição do intervalo AB em N subintervalos. Isso vai dar origem a uma subdivisão da região R em N fatias, chamadas R1, R2, etc., Rn. Então, esta é a figura, o gráfico da função f, aquela curva, abaixo da curva a região R, dentro do intervalo AB. A subdivisão foi feita no intervalo AB, dando origem então a essas regiões R1, R2, R3, etc., Rn. A dificuldade agora está no eixo de rotação, né? O eixo de rotação não é o eixo x, é o eixo y. Então, ao fazer a rotação de cada uma dessas faixas, né, dessas fatias, eu obtenho n sólidos de revolução que são concêntricos. Eles têm o mesmo eixo de rotação, né, o eixo y. Vou chamar eles de S1, S2, Sn. Aí estão eles, né? E o volume do sólido que eu gostaria de calcular é a soma de todos os volumes de S1, S2, etc., Sn. Então, a ideia agora é aproximar o volume de cada um desses sólidos, os sólidos mais simples, né? S1, S2, etc., Sn, por sólidos chamados cascas cilíndricas, como veremos a seguir, e depois fazer uma soma, obtendo uma soma de Riemann e levando o processo ao limite para obter uma integral indefinida, como veremos logo em seguida. As chamadas camadas cilíndricas ou cascas cilíndricas são sólidos que serão usados para aproximar o volume de cada um daqueles sólidos S1, S2, etc., Sn. O que é uma casca cilíndrica? É um sólido envolvido por dois cilindros retos concêntricos, ou simplesmente um cilindro com um furo, né? Então, uma casca cilíndrica tem a altura, né? Tem um raio externo R2 e um raio interno R1. O volume de uma casca cilíndrica, que vai ser necessário para a aproximação daquele volume daqueles sólidos de rotação, é dado pelo volume externo, né? O volume do cilindro externo menos o volume do cilindro interno. Então, esse é o volume da casca. Então, isso dá πr2 ao quadrado vezes h, menos o volume do cilindro interno, que é a base vezes a altura, né? πr1 quadrado vezes h. Colocando π vezes h em evidência, eu fico com r2 quadrado menos r1 quadrado, que eu salientei ali em vermelho. Eu vou usar a identidade algébrica conhecida, né? Um produto fundamental. R2 mais R1 vezes R1 R1 menos R2 vezes R1 mais R2 é a mesma coisa, então, que R2 quadrado menos R1 quadrado. Então, eu posso escrever isso como da seguinte maneira, como 2π, dividindo e multiplicando por 2, eu escrevo o volume da casca cilíndrica como 2π vezes a altura, 2π vezes h, vezes a média dos raios, né, R1 mais R2 sobre 2, a média aritmética dos raios externo e interno, chamado raio médio da casca cilíndrica,
E R2 menos R1, né, é a espessura da casca. Então eu tenho R1 mais R2 sobre 2 é o raio médio, R2 menos R1 é a espessura. Então eu posso concluir que o volume da casca cilíndrica de raio externo R2, raio interno R1 e altura H é 2π vezes o raio médio, vezes a altura, vezes a espessura. Bem, então vamos recuperar essa figura aqui da nossa região, já subdividida em N fatias, né? R1, R2, etc. Rn. Cada uma dessas fatias é girada em torno do eixo de revolução, que é o eixo Y, dando origem então a sólidos concêntricos, S1, S2, etc. Sn. A soma dos volumes desses sólidos será o volume do sólido que nós queremos calcular. A ideia, então, é não usar essas fatias, e sim retângulos, né? Aproximar cada fatia por um retângulo. Então, está ali, a késima fatia será aproximada por aquele retângulo ali. Então, que vai dar uma origem, então, a rotação desse retângulo em torno do eixo do Y dá origem a uma casca cilíndrica. Então, ao invés de calcular o volume do sólido SK, nós vamos calcular o volume, então, da késima casca cilíndrica. Então, aí está a késima casca cilíndrica, ela tem raio externo XK, ela tem raio interno XK-1, ela tem o raio médio, a média de XK e XK-1 é o ponto médio, eu vou chamar esse ponto médio de XK estrela, né? Então esse vai ser o meu ponto representante de cada intervalo, o ponto médio. E ela tem espessura XK menos XK-1 é o tamanho do intervalo, é delta XK. E a altura da casca cilíndrica é o valor da função justamente no raio médio, né, no ponto XK estrela. Então, o raio médio é XK mais XK estrela, eu tomo como ponto médio, então, das extremidades de cada subintervalo, então está aí o intervalo genérico, né, o késimo subintervalo. A espessura delta XK é tamanho, né, a magnitude desse subintervalo, e a altura é o valor da função calculado então no ponto representante, que é o ponto médio. O volume dessa casca cilíndrica, então, é 2π vezes o raio médio vezes a altura vezes a espessura. Então está ali o volume do sólido SK, não é igual, ele é aproximado pelo volume então da késima casca cilíndrica. Então eu faço isso de K igual a 1 até N. Então eu vou ter N cascas cilíndricas, vou somá-las, então o volume do sólido V, que é a soma dos volumes, né, de todos os sólidos S1, S2, etc., Sn, é aproximado pelaquela soma ali, que é uma soma de Riemann, é uma soma do tipo soma de Riemann. E então eu vou fazer o limite, vou definir então o volume do sólido, o volume exato do sólido de revolução pelo método das cascas cilíndricas será esse limite quando a norma da partição do intervalo AB tender a zero. Então, no processo de limite, como a função f é contínua, ela está sendo multiplicada pela função identidade x vezes uma constante π. Então, isso ali que está dentro do somatório, né, uma função contínua, e eu tenho então uma soma de Riemann, limite de soma de Riemann, não da função f, mas da função 2πx vezes f de x. Então, o volume é a integral de a até b da função que aparece ali, que dá origem àquele somatório, as somas de Riemann, que é a função 2πx vezes f de x dx. Então, essa integral aí é equivalente ao volume do sólido de revolução ao redor do eixo y, é assim que funciona, então, o método das cascas ou camadas cilíndricas. Vamos a um exemplo. Então, vamos usar o método das camadas cilíndricas para encontrar o volume do sólido gerado pela rotação em torno do eixo y da região compreendida pela curva y igual a raiz de x, reta vertical x igual a 1, reta vertical x igual a 4 e o eixo do x.
Então aí está a figura, na situação aí a curva y igual a raiz de x, um ramo de parábola, considerada dentro do intervalo de 1 até 4, então estaria a região em azul, debaixo do gráfico da função raiz de x dentro do intervalo de 1 até 4. O eixo de rotação não é o eixo de x, é o eixo y, então isso se enquadra perfeitamente dentro da proposta do método das camadas cilíndricas. Não? Então, é só uma visão do sólido, né, cortado, né, uma visão em corte do sólido que é gerado quando essa região então é girada em torno do eixo do y. Então esse é o sólido, pedaço do sólido de revolução, né, com o corte. Então temos aí a nossa função f de x igual a raiz de x dentro do intervalo contínuo, né, função contínua dentro do intervalo fechado 1, 4. Tudo se enquadra perfeitamente, então, dentro da proposição da fórmula das camadas cilíndricas que está aí. Então, o volume do sólido é a integral de A até B, 2πx vezes f de x dx. O intervalo AB é o intervalo 1, 4 e a função f de x é a função raiz de x. Então, é só substituir ali na fórmula. Volume, então, integral de 1 até 4, 2πx raiz de x, substituindo raiz de x por x na 1 meio. Já multiplicando por x, colocando a constante 2π lá para fora, eu tenho 2π vezes a integral de 1 até 4 de x na 3 meios. Então, usando o teorema fundamental do cálculo, antiderivada ali é 2π vezes x na 5 meios dividido por 5 meios, calculo em x igual a 4, calculo em x igual a 1, subtraio, e isso deve dar 124π quintos. Esse é o valor do volume deste sólido de revolução, calculado então pelo método das cascas cilíndricas. Algumas variações do método das camadas cilíndricas. Nós podemos ter dois tipos de variações, um tipo diferente de região R, do qual a gente já considerou, e um outro eixo de revolução. Vamos lembrar que sempre o volume de uma casca cilíndrica é 2π vezes o raio médio vezes a altura vezes a espessura. Vamos ver isso num exemplo. Um outro tipo de região R. Vamos encontrar o volume do sólido gerado pela rotação em torno do eixo Y. Então o eixo de rotação continua sendo o eixo Y da região R delimitada por. Então o tipo de região agora é diferente. Delimitada pela curva, pela reta y igual a x e pela curva y igual a x ao quadrado no primeiro quadrante. Vamos fazer a figura e aí temos a região R. Então é uma região que é delimitada então pela reta y igual a x, está abaixo da reta y igual a x e acima da parábola y igual a x quadrado. Essas curvas elas se tocam no ponto x igual a 1 ali, né? Então, esse será o nosso intervalo de integração. A região não é uma região abaixo do gráfico de uma função, então temos que tomar cuidado ao considerar a casca cilíndrica apropriada. Imagine que então nós temos um intervalo 0,1, vamos subdividi-lo em n fatias, né? Quanto maior o número de fatias, melhor. Então, uma típica fatia ali terá a altura, quando ela for aproximada por uma casca cilíndrica, né, ela terá a altura x menos x ao quadrado. Então, imagine então, essa seria a altura, imagine um pequeno retângulo com essa altura, né, e espessura muito pequenininha, então ao redor de um ponto x. Então, fazendo a rotação, eu obtenho então a casca cilíndrica apropriada. Então, o que eu tenho que integrar não é o volume da casca cilíndrica, então é 2π vezes x, que é a altura, né, vezes, vezes o raio médio é x, né, 2π a constante, vezes o raio médio, vezes a altura, né, vezes dx, né, que seria a espessura então, da casca cilíndrica infinitesimal. Então o volume aí, então, deste sólido de revolução, a integral de 0 até 1, note que o intervalo de integração é o intervalo 0,1, eu obtenho esse intervalo 0,1, obtendo os pontos de intersecção das duas curvas, né, y igual a x e y igual a x quadrado, se tocam justamente na origem e no ponto 1, 1.
Então o intervalo de integração é 0,1, então eu tenho que integrar então o volume das cascas cilíndricas genérica de 2πx vezes x menos x quadrado dx. Então agora o problema é um problema técnico de integração de uma função, uma integral indefinida, uma integral de um polinômio, né? Isso é fácil de integrar, colocando a constante ali para fora, 2π, eu fico com, dentro do integral é x quadrado menos x ao cubo, então a antiderivada é x ao cubo sobre 3 menos x quadrado, x na quarta sobre 4, de 0 até 1, vezes a constante 2π. Então fazendo a conta, temos 2π vezes 1/3 menos 1/4, que dá π sobre 6, então esse é o volume, né, do sólido de revolução, usando o método das cascas cilíndricas adaptado para esse tipo de região. Né? O que, note então, o que modificou, a única diferença então foi a altura da casca cilíndrica, que não é o valor da função no ponto x, assim como eu tenho duas funções, uma região entre duas funções, né, uma região onde a função que está acima é a função y igual a x e a função que está abaixo é x quadrado, a altura então dessa casca cilíndrica é x menos x quadrado. Vamos usar mais um exemplo agora com um eixo de rotação um pouco diferente. Para o método das camadas cilíndricas. Vamos encontrar o volume do sólido gerado pela rotação em torno da reta y igual a menos 1 da região R, abaixo da parábola y igual a x quadrado e acima do intervalo 0,2. Aqui está a figura, o eixo de revolução. Primeiro vamos observar que o eixo de revolução é uma reta paralela ao eixo x, é uma reta y igual a menos 1, que é uma reta paralela ao eixo x, então é como se fosse o eixo x parecido, então a variável de integração será y e não x. O método das cascas cilíndricas originalmente, quando a integração é na variável x, usa a rotação em torno do eixo y ou em torno de eixos paralelos ao eixo y. Quando a rotação é em torno de eixos paralelos ao eixo x, a variável de integração será a variável y. Então aqui está a figura. Na figura bem da esquerda está a região R entre a parábola, abaixo da região R, que está abaixo da parábola y igual a x ao quadrado, no intervalo 0,2. A rotação é feita em torno da reta y igual a menos 1, está o eixo de rotação. Na figura bem da direita, o sólido resultante. As cascas cilíndricas terão a seguinte, estão feitas ali no meio, né, consideradas, imagina que você divide o intervalo 0,4 no eixo y em n fatias e faz a rotação de cada uma dessas fatias. Então as cascas cilíndricas são obtidas com variação no eixo y. O raio médio de cada casca cilíndrica será o valor de y mais a distância do eixo x até o eixo de rotação, que é 1. Então, o raio médio de cada casca cilíndrica será, a casca cilíndrica a uma altura y, será igual a 1 mais y. Já a altura da casca cilíndrica é 2 menos a raiz de y. Por que a raiz de y? Porque deve ser uma função de y. A função que está dando origem a isso é y igual a x ao quadrado, escrevendo isso como x como função de y, né? Se y é x ao quadrado, estamos no primeiro quadrante, então porque x é a raiz de y. Então, a altura da casca cilíndrica é 2 menos a raiz de y. A espessura, eu posso chamar então de dx. Então, o volume da casca cilíndrica, eu sei que é 2π vezes o raio médio vezes a altura vezes a espessura. Então, o raio médio é y mais 1, a altura é 2 menos raiz de y. Então, o volume é igual à integral de 0 até 4, então na variável y, 2π vezes o raio médio, que é y mais 1, vezes a altura, que é 2 menos raiz de y, a espessura dy. Então agora esse é um problema técnico de uma integral
indefinida, perdão, de uma integral definida, bem simples de calcular, usando o teorema fundamental do cálculo. Constante 2π vai lá para fora, eu faço aquela multiplicação ali, então fico com 2y menos y na 3 meios, mais 2 menos y na 1 meio, já colocando todos os termos em formato de potência, né? Posso usar o teorema fundamental do cálculo, a antiderivada ali é fácil de obter, então é y² menos 2y na quinta sobre 5 mais 2y menos 2y na 3 meios sobre 3 de 0 até 4 vezes a constante 2π, então isso dá o volume 176π sobre 15. Então usamos aqui o método das cascas cilíndricas com uma rotação em torno dessa região R, em torno de um eixo paralelo ao eixo X, né? Talvez o método mais natural, mais fácil aí, seria usar o método do fatiamento, que já sabemos como fazer, né? Nesse caso, o método do fatiamento da seção transversal funciona melhor, seria mais simples, mas a título de um exercício, né, mostramos como pode ser feito, então, usando o método das cascas cilíndricas. Mais um exemplo, vamos encontrar o volume do sólido gerado pela rotação em torno da reta x igual a menos 1 da região R, compreendido entre o eixo x e a parábola y igual a 3x menos x² acima do intervalo 0, 3. Então, o eixo de revolução, o eixo de rotação é a reta x igual a menos 1, uma reta vertical, é uma reta paralela ao eixo y. Se usarmos então o método das cascas cilíndricas, será uma integral na variável x, né? A variável de integração será a variável x, então nós vamos dividir o intervalo 0, 3 em muitas faixas, né? A região abaixo dessa curva ali está a curva y igual a 3x menos x2 no primeiro quadrante, intervalo 0, 3, né? E ali o eixo de revolução, que é a reta x igual a menos 1, uma reta paralela ao eixo y. Então, à direita, o sólido de revolução resultante, né? O que nós temos para cada x entre 0 e 3, né? Imagina que eu tenho um valor de x ali e faço a rotação de um pequeno retângulo ao redor de x. Então, esse pequeno retângulo terá espessura muito pequena, dx, a altura será 3x menos x², e o raio médio da casca cilíndrica resultante será x mais a distância da origem até o eixo de revolução, que é 1, então será x mais 1. Então, o volume da casca cilíndrica, como sabemos, é 2π vezes o raio médio vezes a altura vezes a espessura. Então, a altura é 3x menos x². Então, para qualquer x entre 0 e 3, imagine um valor de x ali entre 0 e 3 e um pequeno retângulo centrado em x. Esse pequeno retângulo com altura 3x menos x². Então, a rotação desse pequeno retângulo vai gerar uma casca cilíndrica com um raio médio x mais 1. Aqui 1 é a distância da origem até o eixo de revolução. Então, o volume da casca cilíndrica é 2π vezes x mais 1 vezes 3x menos x2 vezes dx. Então, integrando e somando, né, de 0 até 3, temos a integral aí de uma função polinomial, um problema técnico bastante simples, uma integral definida de um polinômio. Então, 2π vezes a integral de 0 até 3, 2x² mais 3x menos x ao cubo. Então, usando o teorema fundamental do cálculo, aí, temos o volume final aí, 45π sobre 2. Né? Então, o volume foi calculado usando o método das cascas cilíndricas com um eixo de revolução paralelo ao eixo y. Então, teve uma adaptação ali do raio médio, teve que ser adaptado, ao invés de x,
foi x mais 1, né, já que o raio médio, a distância do ponto do raio médio até o eixo de rotação é x mais 1. Na fórmula original, essa distância é x, então aqui houve essa pequena adaptação.